hoje. E eu vou te falar só uma coisa, Vaguinho, Claro. complementando o que você disse, e é incrível como se a gente pudesse passar os bastidores, né, esses encontros que a gente tem por trás das câmeras, com toda a equipe, com a direção. A Band, ela passa essa mensagem através das câmeras. Uma família grande, né? É uma delícia, é muito bom estar por aqui. Mas me fala, o que você ia perguntar? Que você me perguntar uma coisa? O que tem no programa de hoje, assim? Eu sei que são sempre coisas incríveis, me conta. Sim. Bom, o programa é sempre um serviço para a sociedade. Verdade. A gente vai falar sobre virose, que é um alerta para as pessoas, porque, Vaguinho, ontem, dia nublado, né, chovendo. Hoje, sol. O pessoal fica meio confuso. Às vezes é um resfriado, às vezes é alergia, enfim, é o quê? A gente precisa entender isso. Por isso eu recebo uma infectologista para a gente bater esse papo e, de uma vez por todas, jogar luz nesse assunto, viu? Super importante. É, super importante porque eu lido com esse problema. Minha garganta fica toda esculhambada, minhas vias aéreas ficam esculhambadas com essas mudanças. Eu sou muito alérgico também, resumindo. Nossa, eu sou quase uma Ferrari com motor batido. Eita, cá, não! Deixa eu fazer. O que mais teremos? Não sei se vocês repararam, o nosso estúdio está aqui diferente com plantas. Eu te pergunto, você é pai de planta? Aí eu acho que não. Não é pai de planta, mas você gosta, acha bonito, Não, decoração, eu acho etc. que decoração. A planta não só vem para decorar, mas também para cuidar do ambiente, fazendo o papel dela e a gente cuidando dela, e é uma troca que se faz importante. É verdade, traz boas energias. Verdade. A planta, muitas vezes, ela ajuda na nossa saúde também. Você falou da questão respiratória, até ter certas plantas em casa ajudam, colaboram com esse bem-estar, com esse fluxo. A gente vai falar também sobre uma trilha, a Cachoeira do Amor. Você já foi lá, a Cachoeira do Amor, já, Vaguinho? Não, eu tenho dificuldade com essas coisas de cachoeira, essas coisas de trilha. Não, porque eu passei por uma vez que eu fiquei indignado. Eu admiro quem passa por trilha. Eu calço 44. Aí bota o pé aqui, porra, só cabia o dedão e o dedo do lado. Ai, meu Deus. Aí pra eu cair eram 2, aí eu prefiro evitar. É isso, tem que tomar cuidado mesmo. Mas também é lindo, tem muita natureza. Imagino. Você tem que assistir, porque você vai gostar dessa trilha, que ela é muito Combinado. tranquila. De repente você vai e depois você me conta. Combinado, Pronto. então. Ó, um beijo no teu coração, arrebenta aí, tá? Um beijo, muito obrigada. Muito bom te ver, viu? Sempre, tamo junto. Pra você que tá junto aqui comigo no Vem Com a Gente, você provavelmente já foi ao médico e ouviu o seguinte diagnóstico: você está com virose. Já aconteceu com você? Pois é, acontece com todo mundo. Mas afinal, o que é essa tal virose? Viroses são doenças causadas por vírus que apresentam sintomas que podem ser confundidos com outras doenças, dificultando a identificação do agente causador. Dentre os sintomas mais comuns, a febre, dores no corpo, nas articulações, dores de cabeça, vômitos e diarreias. Seja muito bem-vinda, doutora Cristiana Meirelles, infectologista e pediatra, inclusive. Afinal, doutora, o que são as viroses? Pois é, viroses é um mundo, na verdade, né? A gente tem dentro de viroses respiratórias, viroses gastrointestinais, as arboviroses, que ficou muito em voga aqui no Rio, com dengue, né? Zika, chikungunya. Então, vírus, HIV vírus, citomegalovírus. Então, vírus é um enorme grupo de doenças dentro da infectologia. E aí, a gente, às vezes, dá esse diagnóstico, o paciente fica meio confuso, né? É bom, então, dizer nome e sobrenome. Qual é a virose? É influenza, é dengue, né? É importante dizer que virose é essa. Até para conseguir tratar, né? Doutora, eu quero até fazer um convite para quem está do outro lado. A gente tem o QR Code, virose é um assunto que permeia todas as famílias, todas as casas. Então manda pra gente a sua dúvida. Aproveita que eu tô aqui com a doutora Cristiana Meirelles. Fala pra gente como é que é a forma que você se cuida, se você conhece essas viroses. Inclusive, essa já é a minha pergunta. Quais são os principais tipos de viroses, doutora? Pois é, os principais grupos, assim, são as respiratórias, as gastrointestinais. Tem as viroses que são infecções congênitas, né? A gente pode ter o HIV como infecção transmissível da mãe para o bebê, citomegalovírus. Temos as arboviroses, que é dengue, zika, chikungunya. Então, são vários grupos e os sinais e os sintomas, eles se confundem mesmo. Então, eu brinco que é meio um quebra-cabeças, né? A gente vai pegando um sinal e sintoma de cada virose, tentando achar um agente etiológico, quem causou tudo isso, para determinar um tratamento correto. Como fazer esse reconhecimento dessa virose, doutora? Porque muitas vezes, por exemplo, a gente está no trabalho, alguém está com o nariz ali, né, meio fungando, e você fala, e a virose? E aí, como que a gente reconhece esses sintomas que você mesma disse? Eu acho que o que você está perguntando tem muita relação com essa diferença de virose para alergia, né? Principalmente nessa época do ano, outono, inverno, muita gente
que tem alergia fica mais atacado, entra em crise. Então começa a escorrer nariz, né, coriza, espirrar muito, coçar. Essa pessoa ela já sabe que ela tem alergia, ela já se identifica como alérgico. É diferente da virose respiratória, por exemplo, por influenza, que dá muita dor no corpo, dá febre geralmente, uma tosse mais arrastada, é um quadro mais florido, assim, com mais sinais, mais sintomas, e geralmente tem pessoas próximas com os mesmos sintomas. Sim. Quem é alérgico sozinho ali com a alergia dele. Aquela pessoa que está com virose geralmente tem um marido que também está espirrando, Sim. um filho, então é muito transmissível na maioria das vezes, né? Sim, mas isso, por exemplo, falando sobre a questão de transmissão, como que ela pega? Se o relacionamento é até interessante você falar. Você tem uma pessoa, um companheiro, uma companheira que está com essa virose. E aí você tem um contato, né, através do beijo, através de um contato físico mais próximo. Automaticamente é preocupante? Existe uma grande possibilidade de pegar? Ou depende da virose, do grau que você esteja contaminado? Quando a gente fala de virose respiratória, a transmissão é aérea, né? Então é por gotícula da fala, da tosse, do espirro. Então essa proximidade já é suficiente, porque você vai estar ali falando. A nossa proximidade, por exemplo, já é suficiente. Às vezes menos de 1 metro, Uau. Um pouquinho menos, tem que ficar afastado quando você está, porque você pode mesmo transmitir. E numa família, todo mundo aglomerado, né? Você dorme com seu marido, filho, você está sempre abraçando. Então é muito fácil a transmissão de uma pessoa para outra. Sim. Tem vírus que transmitem mais fácil, outros transmitem menos, né? A gente viveu a época da Covid que né, todo mundo viu que foi altíssimo. uma loucura, influenza também. Então, assim, acho que a gente deve falar mais para frente, mas é importante pensar na prevenção. Porque depois que tem uma pessoa em casa já doente, é muito difícil você isolar aquela pessoa num quartinho, não conviver com o restante da família para proteger os outros, né? Sim. E essa, por exemplo, uma virose, ela pode se manifestar de forma silenciosa? Ela está com essa virose incubada. É uma pergunta até de um telespectador nosso, do Luiz Alberto, pelo WhatsApp. Obrigada, Luiz Alberto, por isso. Dela ser silenciosa, né? Você está ali manifestando, porque às vezes a pessoa tem uma imunidade alta, ainda não apresentou esse sintoma e aí acaba contagiando. Luiz, obrigada, Luiz, pela pergunta, que foi bem bacana mesmo. Existe um período de incubação, que é um período que você está com o vírus incubado em você ainda sem manifestar sinal e sintoma. E algumas viroses já são transmissíveis nesse período. É claro que quando você está tossindo, espirrando, né, com muita secreção, a transmissão é muito maior. Mas ainda no período de incubação você pode transmitir uma virose respiratória. E existem pessoas que são assintomáticas a virose inteira. Então, por exemplo, dengue, muita gente teve dengue e nem sabe que teve. Então, você está infectado. Covid também, né, Covid é a mesma coisa. Então, muitas viroses, elas podem ser silenciosas e você, no caso da dengue não, porque não é transmissível pessoa a pessoa, mas em alguns outros casos você pode transmitir sem nem mesmo ter sintomas. Sim, nossa, que loucura. É desafiador, né? Até mesmo para a medicina. A gente tem uma outra pergunta, né, de uma pessoa que mandou para o nosso WhatsApp, se a mononucleose é uma virose. Mononucleose é uma virose, é uma doença transmitida pelo Epstein-Barr, é o EBV, é um vírus que transmite pelo beijo, né, conhecida como doença do beijo, mas também é muito comum em criança pequena, porque na verdade o beijo é a troca de saliva, né, mas se você tem saliva entrando em contato com a mucosa respiratória, né, nariz, olho, o vírus entra por ali e já pode manifestar sintoma. Então a mononucleose geralmente dá febre, muito gânglio no pescoço, uma garganta feia, muitas vezes confunde até com amidalite bacteriana, porque pode ter pus na garganta, adolescente fica muito cansado, só que não quer sair da cama. Então, assim, é uma virose que pode ser bem chata, principalmente para adolescentes. E ela é mais incomum, talvez, a mononucleose? Ela não é tão comum de encontrar? Ela é menos comum do que o resfriado comum, né? O resfriado a gente tem pencas, porque são vários vírus que causam resfriado, isso é interessante saber também, né? A gente tem rinovírus, tem vírus sincicial respiratório, metapneumovírus, enfim, uma infinidade de vírus causando um quadro de resfriado. E a mononucleose você tem o EBV e tem alguns outros também que fazem um quadro parecido. É bem comum, mas é menos comum do que o resfriado. A gente tem mais perguntas, inclusive, e o Lohan está mandando para a gente do Rio de Janeiro. Obrigada, Lohan. Qual o melhor tratamento para a virose? Essa é a dica de ouro, inclusive, né? A pergunta assim que vale ouro, se tem um tratamento específico para a virose. Exatamente. A maioria das viroses não tem um antiviral, né? Não tem uma medicação antiviral que vai combater o vírus diretamente. A gente tem para algumas, influenza tem o oseltamivir, que é uma medicação específica para influenza,
mas a grande maioria das viroses respiratórias, por exemplo, e das gastrointestinais também, não tem uma medicação específica para o vírus. Então, o que a gente faz? Trata o sintoma. Né? Se tem febre, trata a febre. Se tem tosse, faz uma medicação para tosse, analgésico para dor, muita hidratação, repouso, importante, né, dá chance para o seu organismo produzir as defesas, produzir anticorpo e combater a doença. Esse é o segredo, na verdade, é você dar chance para a sua própria saúde, seu sistema imunológico, fazer essa defesa própria. Tem umas culturas da sociedade, né, muitas vezes que as pessoas acabam criando exemplo sobre a vitamina C. Outro dia eu estava até vendo uma doutora falando que a vitamina C, ela não adianta você tomar quando você fica gripado, né? É um tratamento é preventivo sobre a sua imunologia. E como é que é isso, doutora? Assim, é exatamente a mesma coisa. Você tem, é isso. Nesse tratamento, a gente tem essa pergunta, inclusive. Aliás, muito obrigada, estou adorando que a gente tem muitas participações falando sobre a identificação de uma virose, o que precisa fazer de imediato. E falaram que água, sal e limão dá certo. Será que é parte dessa cultura, gente, que a gente está falando? Olha, água é sempre um ótimo remédio. Então, hidratar. Eu sempre falo para os meus pacientes, que são os pequenos, né? Hidratem-se, é importantíssimo. O limão, a água morna e tal, o gargarejo, vai melhorar o sintoma, né? Você está com uma dor de garganta, se você fizer um gargarejo com água, limão, sal, vai dar uma melhorada, vai dar uma amenizada no sintoma. Mas não é isso que cura. E também não é a vitamina C que cura, né? Então, a vitamina C é importante no dia a dia. E não é tomando comprimidinho de vitamina C efervescente, não, viu? A vitamina C é da fruta. Tomar laranja mesmo, exatamente. Suco. Então, assim, na prescrição eu boto lá, comer fruta, sabe? Porque isso é só a fruta, uma frutinha por dia, 2 porções no máximo, já é suficiente para você garantir uma vitamina C bacana para fortalecer seu sistema imunológico. Bacana. E falando sobre essa questão de alimentação, até é interessante em relação às vitaminas, né? Quando você fala de fruta, doutora, além da laranja, quais outras frutas proporcionam esse nível bom de vitamina C? Essas frutas cítricas são as que tem mais, né? Então, acerola, kiwi, tangerina, limão, todas as frutas têm. Mas até as não cítricas têm uma porcentagem de vitamina C. Então, o segredo é sempre variar. A gente mora no Brasil, né, gente? Tem fruta dá no pé de qualquer canto. Então, fruta, legume, verdura. Se você fizer uma alimentação variada, com proteína, carne, peixe, frango, ovo, saudável, equilibrada, você certamente vai estar ganhando, vai estar vencendo. Muito bom, é isso, anotem. Inclusive, doutora, a gente falando sobre a época do ano, né? Você fala sobre o Brasil, que é o país, e falando especialmente de Rio de Janeiro, o clima, ele muitas vezes é muito volátil. Tem alguma época específica em que essas viroses se desenvolvem com mais facilidade? Ou no verão, por exemplo, são outros tipos de virose? Como é que funciona isso? É isso, a gente tem, no Brasil a gente não tem tanta sazonalidade, principalmente no Rio, porque no Rio a gente não tem um inverno tão marcado, tão, né? Definido. Um verão super quentão, né? Mas tem mais ou menos. Então, outono e inverno, as viroses respiratórias estão lá no top 1, né? As gastrointestinais, que é diarreia, vômito, febre, costuma ser mais verão, primavera. Mas isso tudo muda muito. Você vê, dengue teve no início do ano mais, agora diminuiu um pouquinho. Então, no Brasil, de verdade, a gente acaba tendo virose o ano inteiro, mas outono e inverno, pragas respiratórias, bronquiolite em criança, pneumonia, otite, isso tudo é muito preocupante nessa época do ano. Sim. E, por exemplo, em relação à faixa etária, existe uma preocupação maior com crianças, adultos, idosos? Quem é mais suscetível a se contagiar? Uma excelente pergunta. Na verdade, todo mundo é suscetível, né? Adulto também, mas o adulto é o que você falou. Geralmente tem um sistema imunológico mais fortalecido. Então, ele fica menos sintomático, né? Ele se abala menos com a virose. Os extremos de idade são os que sofrem mais. Então, quanto menorzinho o bebê ou quanto mais idoso, geralmente são que têm sintomas mais exuberantes e que podem complicar. Porque a grande pegada da virose é você não deixar que ela complique com uma infecção bacteriana, com um quadro mais grave. Então, a ideia é tentar tratar o mais precoce possível. Uma pneumonia, né? Exato, para que a coisa não vire uma insuficiência respiratória, uma pneumonia com derrame pleural, com atelectasia, enfim, com coisas mais graves que podem mesmo levar ao óbito um bebezinho pequeno com uma bronquiolite, por exemplo, ou um idoso que na maioria das vezes tem uma comorbidade, né, uma doença pulmonar, uma cardiopatia própria da própria senescência da idade, né? Sim. Doutora, muito obrigada. A gente ainda vai falar mais sobre isso, porque a gente vai para um rápido intervalo. A conversa continua ainda no próximo bloco. O programa só está começando. Daqui a pouquinho a gente tem dica de passeio. Sabe por quê? A gente vai conhecer a trilha da Cachoeira do Amor no Alto da Boa Vista. Você conhece? E hoje também a gente vai aprender um pouquinho
sobre os benefícios de se ter plantas em casa, porque elas podem proteger o lar contra energias ruins. É isso. Tudo isso e mais um pouquinho. Daqui a pouquinho eu volto. Não vem com a gente já, não sai daí não. Fiquem ligados. Até o dia 19, estão abertas as inscrições para o curso de extensão Redes de Formação em Cultura Digital, uma iniciativa da UFRJ em parceria com o Ministério da Cultura. Para se inscrever, não há necessidade de escolaridade mínima ou vínculo com a UFRJ. Basta preencher o formulário buscando por Rede de Formação em Cultura Digital. Não percam! Voltamos com o nosso Vem Com a Gente ao vivo nas Super Tardes da Band. Hoje é dia de falar de saúde e a nossa conversa sobre as viroses. Eu estou aqui com a doutora Cristiana Meireles, infectologista e pediatra, falando justamente sobre as prevenções e causas. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre vacinas. Como é que elas entram em ação? Existe uma vacina específica contra a virose, para gripe? Pois é, a gente tem uma gama enorme de vacinas, né? O Brasil, felizmente, tem um Programa Nacional de Imunizações muito rico. Então, no calendário da criança, do adolescente, do adulto, do idoso, não é só criança que vacina, gente. Então, tem muitas vacinas importantes. Tem a da influenza, que é a partir dos 6 meses até infinitos anos, então todo mundo precisa se vacinar. A da Covid, sarampo, cachumba e rubéola, que são 3 viroses que se a gente não vacinar, as doenças voltam. Poliomielite, que já está erradicada no Brasil, a gente tem chance da doença voltar se não vacinar. Então, assim, são muitas viroses que a gente tem vacina para prevenir e é importante que não só as crianças se vacinem, né? Que os adultos também deem uma checada no cartão, porque tem vacina para eles também. Sim. Herpes zoster, é vírus, tem muito vírus aí para a gente colocar na conta das vacinas. E campanhas muito legais, né, doutora? Você falou sobre esse ponto de estar disponível, mas também a prefeitura, o governo em geral, né, federal, fazem muitas campanhas e é bacana a gente estar atento a esses canais. Falando sobre aquele caso da pessoa em casa, em que ela tá com começa a espirrar, começa a sentir, eu sei que tem muita gente que está assistindo que entende, né, dor de cabeça, febre. Como é que ela sabe que é uma gripe ou é uma virose, um resfriado? Tem algum tipo de diretriz específica que ela consiga identificar com mais facilidade? Gripe e resfriado se confundem mesmo, que os sintomas são bem parecidos. Resfriado, como eu falei, é um montão de vírus que pode causar. A gripe é por influenza e a gripe costuma ser mais grave. A febre, ela tem um início súbito, então você está bem hoje, amanhã você acorda com febrão, vem uma tosse seca, muita dor no corpo, dor de cabeça, você fica
prostrado de um jeito que você fala, não dá para trabalhar, não dá para ir para a escola, a gripe derruba. É diferente de um resfriado que você tem uma coriza, uma tosse e tal, mas você consegue fazendo as coisas, geralmente é uma febre baixa. Então são quadros diferentes na intensidade dos sintomas. E lembrar que gripe tem a vacina da influenza, resfriado infelizmente não temos vacina. Pois é, mas o bacana é a gente poder se prevenir. Falando até sobre isso, doutora, quem está com tipo de gripe, resfriado, né, com virose em geral, precisa ficar em casa, usar máscaras, enfim, se proteger nesse sentido? Boa pergunta. O ideal é que a pessoa que está naquele cume, né, dos sintomas, febre e tal, fique mais em casa até para ela se recuperar melhor, no caso da gripe, por exemplo, né? Porque uma pessoa com febre prostrada, ela não vai nem dar conta de fazer suas atividades. Mas se precisar ir para a rua, se precisar trabalhar, a máscara é bem-vinda, né? A gente teve essa cultura lá na época da Covid, muita gente aposentou. Mas você pode usar a máscara nesse contexto que você vai estar protegendo os outros, né? Evitando que a virose ele pegue todo mundo. Sim. Doutora, a gente está, inclusive, na rua com o Diogo Bonfim, que está com uma pessoa que já teve virose e a gente quer saber melhor. Não é isso, Diogo? Muito boa tarde, te ter demais por aqui. Como é que você está? Boa tarde, Louise. Boa tarde a todos os nossos amigos do Vem Com a Gente. Eu tô bem, Louise. Seja muito bem-vinda. É sempre bom tê-la aqui no nosso Vem Com a Gente. Louise, eu estou hoje com o Dilson. Ele é professor de matemática. Ele passou por essa virose. Teve vários sintomas que a doutora já comentou conosco e também teve a preocupação de usar a máscara, até mesmo porque ele lida com adolescentes. Dilson, como que você recebeu esse diagnóstico de virose? E fala um pouquinho sobre o uso da máscara também nos dias que você estava adoentado. Eu senti dor de garganta, febre, irritação. Foi necessário usar máscara para proteger os adolescentes, a população. Me direcionei ao hospital. Recebi o diagnóstico, fiquei internado alguns dias, recebi a receita e os cuidados necessários, como me hidratar bastante e uma dieta rigorosa com frutas. Agora me diga, você que trabalha com adolescente, uma sala de aula tem inúmeras pessoas, você teve que se ausentar do trabalho até para proteger não só você, mas todos eles e a comunidade escolar, né? Sim, foi necessária essa ausência sim, para proteger a todos. Maravilha. Ou seja, conscientização do Dilson Lopes, que é professor, e várias outras pessoas que passaram por aqui também, que falaram, estive essa virose e precisei me ausentar do trabalho por alguns dias. É com você, Louise. Obrigada, Diogo. Que bom que seu Dilson ficou bem. Inclusive, parabéns, né, pelo comportamento. Teve que ficar em casa se cuidando, mas pensando na prevenção do outro. Isso é um exemplo. A gente falou sobre isso, né, doutora? Sim. Você precisa pensar nesse sentido também. Ainda mais ele, né, professor de um monte de adolescente, imagina, passa para todo mundo a doença, e adolescente é difícil de se cuidar, difícil de tomar vacina, né, e lembrar que vacina de HPV para os adolescentes é um vírus também, né, que pode causar câncer de colo uterino. Então a gente está falando muito de virose respiratória, mas tem vírus aí infinito, né? O HPV é o principal vírus causador de câncer de colo e tem vacina de graça no posto de saúde para adolescentes. Então é importante que essa população também procure os postos. Muito bem lembrado. Inclusive, falando sobre a diferença entre as viroses, doutora, entre sintomas, né, Cris? A gente fala sobre as viroses gastro, ou sobre as respiratórias, né, em relação ao resfriado e gripe. Qual é a diferença entre esses sintomas? Os sintomas são muito específicos de uma para outra ou também se confundem? A própria questão da febre, né, sobre uma possível infecção. Como que é essa identificação? Luiz, isso é importante que você está falando, porque às vezes tem viroses que são gastrointestinais e respiratórias. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Meu Deus. Então, quem já não aconteceu, né? De estar resfriado com diarreia, com vômito, com febre também. Então, pode ser que seja só a tríade, né? Diarreia, febre e vômito, que é uma gastroenterite aguda, é uma infecção intestinal causada por rotavírus, norovírus, aí tem uma série de vírus que fazem esse quadro, mas às vezes um vírus respiratório também mexe lá com a parte intestinal e você também pode fazer uma diarreia e um vômito. O que é importante, na verdade, é você tentar diferenciar, e aí, claro, vai precisar da ajuda do médico, uma virose de uma infecção bacteriana. Porque, por exemplo, em criança e até adulto também, às vezes náusea, vômito, diarreia, febre, pode ser infecção urinária. Olha, é verdade. Então, é importante você observar o seu próprio corpo, né, para o adulto que consegue se perceber, ver se está com ardência para urinar, se tem dificuldade e tal, e procurar um médico se os sintomas não estiverem melhorando, porque pode não ser só uma virose e ser realmente uma infecção bacteriana, e aí sim entrar com tratamento de antibiótico, porque antibiótico não trata vírus,
Isso é importante. É diferente, né? O vírus e a bactéria. Exato, mas trata a infecção bacteriana, então é importante o atendimento médico. Sim, doutora, explica por gentileza, as pessoas estão pedindo, o que é o rotavírus? Ah, sim. O rotavírus é um vírus, um dos principais causadores de gastroenterite aguda, que é essa doença que pode causar uma febre, mas muito vômito, diarreia, e ela pode ser muito grave para os bebês pequenos porque leva a desidratação. E para os idosos também, né? Então, existe vacina para rotavírus, né? Os bebês tomam no posto com 2 e 4 meses, na clínica particular 2, 4 e 6 meses, mas ainda assim você pode ter um quadro de rotavirose ao longo da vida, e aí, de novo, o importante vai ser hidratar. Sim, perfeito. A gente tem uma pergunta, inclusive de um telespectador, se a conjuntivite ela seria ocasionada por vírus ou por bactéria? Excelente pergunta. Nossa, mas também. é uma infinidade mesmo, né, doutora? A gente pode falar aqui a gente até vai amanhã. um programa de 3 horas, que são infinitas possibilidades. Conjuntivite pode ser viral, pode ser bacteriana, pode ser alérgica, então a gente também precisa sempre ter uma avaliação, porque através dos sinais, sintomas e a própria avaliação ocular, né, vai definir se você trata como uma conjuntivite viral, que geralmente vem com outros sintomas, né? Febre, secreção nasal, tosse, vem um quadro mais respiratório, mas pode ser bacteriana, quando você tem muito edema de pálpebra, muita secreção ocular, muita dor, geralmente é bacteriana, mas precisa realmente da avaliação médica para definir o tratamento. E as duas são contagiosas, doutora? Porque tem esse mito também, né? De põe a mão no olho, não pode, estou com conjuntivite, não me abraça. Das três, a única que não é contagiosa é alérgica, viral e bacteriana pegam. Então, mas até a gente saber de fato qual é melhor isolado. evitar. Falando sobre a questão da virose no organismo, doutora, que eu acho que é uma pergunta também universal. A gente tem uma noção de quanto tempo, né, você tem ali dessa incubação no organismo de melhora. Qual é essa média? Em quanto tempo fica dentro do sistema do ser humano? Bacana falar isso também, porque assim, as viroses respiratórias, né, vamos focar nisso, porque como você viu, tem milhares de viroses, mas costumam demorar uma média assim, para resolução de 5 a 7 dias. Passou disso, né? Está muito tempo tossindo, a gente agora está tendo um aumento de casos de coqueluche, que é uma infecção bacteriana. Sim. Coqueluche, você tem semanas de tosse. Então, tá 2, 3 semanas, 4 semanas, vai dar uma olhada no que é isso. Pode ser uma sinusite, pode ser uma pneumonia, mas pode ser coqueluche também e o adulto não tem se vacinado. Sim. Então, é importante a gente lembrar da coqueluche. Sim, muito obrigada, doutora. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente tem dicas de plantas que afastam aí maus fluidos. Não sai daí que a gente volta já. Opa! 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 Esse perfume seu de pobre.
Ter plantas em casa tem diversos benefícios. Além de embelezarem o ambiente, elas ajudam na renovação do ar, na retenção de poluição, promovem sensação de paz e tranquilidade, melhoram o funcionamento do cérebro, estimulam a criatividade, tornam o dia mais alegre e colorido, impactam na saúde física e mental e, entre outras coisas, elas têm o poder de afastar más vibrações e atrair bons fluidos, protegendo você e a sua casa. Para falar no assunto, no estúdio, a paisagista Simone Bortolotto. Estou aqui com a Simone e também com a Andy para conversar com a gente sobre esse assunto. Simone e Andy, muito bem-vindas ao programa. Obrigada. Obrigada. Um prazer, obrigada. Inclusive, é mais fácil de cuidar, né? Tem essa coisa de atrair, na verdade, de afastar maus fluidos, mas tem que cuidar das plantas. Tem que molhar, tem que ter essa atenção. Sempre, principalmente a gente conversa muito nos nossos projetos, né? E tem clientes que chegam e falam assim, eu quero colocar algumas plantas porque a energia não está muito bom aqui e eu quero trazer o verde. Aí a gente comenta, calma, que a gente também mata a planta, tá? Pouca água e muita água também mata. Então, se cuidar bem das plantas e a gente seguir essas recomendações quando os clientes querem, elas ajudam muito, muito mesmo. Sim, é verdade, tem que ter esse cuidado. Andy, inclusive, quais são as plantas mais procuradas, assim, por clientes? Quando a gente fala dessa questão de plantas dentro de casa, temos que ter, assim, um pouquinho de cuidado. Tem algumas plantas realmente que são mais perigosas, que a gente tem que ter um certo cuidado. Mas, em geral, todas são bem-vindas. E dentro de casa a gente tem que prestar atenção na iluminação. É o fator mais importante, né? Que a planta que precisa do sol não pode estar dentro de casa. Então a gente trouxe até alguns exemplos aqui hoje, que é o lírio da paz, a família de samambaias. Que são plantas, por exemplo, que podem ficar em ambientes fechados, com ar-condicionado, não necessitam, na verdade, de sol, né? Exatamente, sol extremo. Sim. E elas também não são tóxicas para animais, para crianças, né? Que isso é muito importante. Verdade. Ou seja, para quem tem pet, para quem tem criança dentro de casa, precisa se atentar. Não é somente gostar do design da planta, né? Exatamente. Do aspecto físico. E planta tem moda, por exemplo, uma tendência, até, né, Simone, em relação ao paisagismo. A samambaia já teve seu momento, agora a gente vê ela menos um pouquinho em destaque. Luíse, olha só, samambaia agora está em alta. Jura? Gente, eu tô por fora. Não, está em alta. Eu até brinco, porque na minha infância, na nossa infância, né? Sim. A gente chegava assim na varanda das nossas avós, tinha aquelas samambaias, tudo por corrente, né? Samambaia em metro, cheias, que ajuda muito na purificação do ar, tá? A samambaia, ela tem esse mito popular, né? Que os poluentes ela absorve, né? E o mal olhado, essas energias negativas, ela capta. Mas aí, voltando, como agora está muito usando muro verde, sabe? Sim, jardim vertical, então a samambaia, ela preenche e ela fica belíssima. E o custo é baixo, né? Fácil de realmente lidar com ela. Só que tem que tomar cuidado com o seguinte, tem samambaia de sol e tem samambaia de sombra. Assim, na verdade são alguns tipos, então, não exatamente. É somente Sim. Até completando o que a Carla estava falando, é muito importante a gente pensar o seguinte, as plantas de sombra, elas precisam de uma certa luminosidade, não é colocar no escuro. Não é totalmente no escuro. Exatamente. Entendi. Tanto é que quando nós trabalhamos, assim, tem um consultório dentário, que final de semana fica como fechado. Muitas das vezes a gente prefere até colocar uma planta, no caso, vamos colocar assim, artificial. É o nosso plano Z, mas vale muito mais a pena do que deixar um ser vivo ali, sim, que vai se deteriorando, vai ficando feia e não vai cumprir o objetivo. Até porque acaba sendo um trabalho extra, né? E a gente estava falando, bom ponto, inclusive, Simone, a gente estava falando com a doutora Cristiana, né, sobre essa questão de virose. E, doutora, você gosta de planta? Você é mãe de planta? Eu gosto, mas eu confesso que eu acho que tem que ter muito cuidado com planta, né? Então eu prefiro não ter planta em casa para não deixar ela morrer. Né, Cris? É mais um filho. Exato, quem tem filho tem que focar no filho. Pois é. E falando um pouquinho sobre as questões de doenças respiratórias, existe esse combinado, você falando da samambaia com purificação, doutora, existe isso, né, no ambiente de natureza, você frequentar
aumentar a purificação do ar e reflete? É sempre bom, e a gente, agora eu falo até mais como pediatra do que como infectologista, o contato com a natureza, para todo mundo é importantíssimo, né? Mas para a criança é fundamental. Então, ainda que a gente não possa levar nossos filhos na natureza todos os dias, que tem um pouquinho da natureza dentro de casa, né? Então, acho que tanto o bichinho de estimação quanto a planta são muito bem-vindos, não só para purificar o ar, mas para ter mesmo vida ali, né? Verde, acho que para a família é importante, sim. Sim. E você falando até dessa questão, Cristiana, existe um fenômeno, né, Simone e Andy, que você pôr os pés na grama descalços traz esse bem-estar, né, essa energia boa. Falando sobre casa, as pessoas elas buscam plantas como decoração artística, como aquela decoração mais bonita, ou não, ou para saúde mesmo, para bons fluidos, para movimentar a energia, questão do Feng Shui, como é que é essa busca? Eu acho que é um misto de coisas, porque hoje em dia as pessoas estão muito se voltando para a natureza. Acho que está essa busca, né, esse contato com o verde, e isso que você falou de botar o pé na terra, na grama, te conecta diretamente. Então as pessoas hoje sim já estão buscando não só a beleza, o ornamental, quanto também esse contato direto, essa conexão com a natureza, sim, com certeza. Sim, sim. Ô Luiz, tem uma coisa muito interessante, não querendo fugir do assunto, lógico, que tem a neuroarquitetura, né? E a neuroarquitetura, o paisagismo está muito voltado para isso também. E a Cris, como médica, né, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando, é quando até os profissionais estão se voltando para a questão da saúde, do corpo e da alma. Então, quando a gente fala coisas singelas, como, por exemplo, um lírio da paz, que pelo próprio nome fala, traz o quê? Traz paz, traz felicidade, purifica o ar. Então, isso é assim, título popular, né? Sim. Que dos nossos avós sempre falaram isso e vai trazendo. Aí a gente traz hoje os arquitetos, construtores, os médicos, as paisagistas trabalhando, voltando o quê? Para a saúde. Isso é muito então, bacana. você tendo uma planta dentro de casa, entendeu? O arquiteto chegar, colocar num hospital, né? Um profissional, enfim, num hospital, uma cor, uma planta, né? É um ambiente onde as pessoas podem sentar e podem conversar, que fique propício para a cura. Então isso é o quê? Eu fico muito feliz. Eu e a Carla, a gente conversa muito sobre isso, porque todo mundo junto, de mãos dadas, pensando o quê? Uma cura, no bem-estar. Isso transforma qualquer ambiente, né? A gente falando sobre natureza, sobre bem-estar, sobre mente, corpo. Inclusive, combina super com o nosso assunto. A gente tem uma visita, na verdade é uma dica, porque a nossa equipe foi até Cachoeira do Amor, já que a gente fala de natureza, desses benefícios deliciosos, que é uma dica para você levar a criançada nas férias, para você ir sozinho, com seu companheiro, companheira, que é um lugar super acessível, uma opção de passeio barata para toda a família, para você se reenergizar. Estou falando dessa Cachoeira do Amor, que fica no alto da Boa Vista e que a gente tem assim, ó, trechinhos especiais. O Vem Com a Gente desembarca na Trilha da Cachoeira do Amor, ou a Cachoeira do Alto da Boa Vista. Um cantinho ainda não muito explorado pelos cariocas e turistas. Ficou curioso? Eu não estou sozinho nessa missão, não. André Galdino, ele é guia de turismo, está acostumado a passear pela cidade do Rio de Janeiro, pelo estado todo. Mas, André, me conta, quais são os principais cuidados quando você sai de casa para poder fazer uma trilha e ir até uma cachoeira? Principalmente repelente, tá, galera? Segundo, hidratação. Beber água é muito importante, ou qualquer repositor energético. Também é interessante trazer uma frutinha, uma barrinha de cereal proteica, muito interessante. E óculos escuros também, galera, porque vocês vão agora se desfrutar com essa bela vista. Então, vem com a gente! A melhor forma de chegar à Cachoeira do Amor é pelo caminho que começa próximo ao Colégio Santa Marcelina, que fica em uma praça, ótimo para estacionar o carro. Você também consegue chegar de ônibus na região. É só procurar qualquer linha que te deixe no alto da Boa Vista, bem próximo ao Bombeiro. Chegando na pracinha, você vai andando por uma bifurcação e logo você vai ver uma estradinha plana. É só seguir e já já você escuta o barulho das quedas d'água. Esse ponto é o início do que chamamos de Cachoeira do Amor. Água cristalina e, claro,
uma temperatura super agradável. Uma paisagem natural e com essa beleza esplêndida, dificilmente você vai encontrar em outro lugar. O visitante, o turista, precisa ter um pouco de cuidado, né? Sim, com certeza. Vocês têm que pisar com total cautela, olhar para onde vocês vão dar o próximo passo, porque é bem escorregadio. E vambora para os próximos pontos, porque só está começando a nossa aventura. É legal mostrar que para o acesso à segunda queda d'água tem uma corda que serve como apoio, porque nós estamos numa área bem íngreme. Então essa corda vai ajudar você a descer e chegar até lá. Simbora, André! E nós chegamos aqui a um ponto muito bacana da Cachoeira do Amor, que é verdadeiramente a segunda queda. Essa queda é uma das mais bonitas e procuradas por todos os visitantes. Mas se liga, temos essa corda aqui que te leva ao caminho da terceira queda. Porém, é um pouco mais rebuscado e alguns turistas e cariocas preferem parar aqui e não ir até lá. Faça o que for melhor para você. Nós somos um pouquinho aventureiros e com segurança, porque o André tem todos os trâmites da segurança. Nós iremos agora curtir um pouco da terceira e última queda da Cachoeira do Amor, a Cachoeira do Alto da Boa Vista. E chegamos no mais aguardado momento, o momento de estar pertinho da terceira queda da Cachoeira do Amor. E a natureza nos contempla com uma paisagem maravilhosa como essa. Nosso guia de turismo, André Galdino. Foi difícil chegar até aqui, André? Olha, Diogo, fácil não foi, mas também não é nada impossível, tá? Você tendo um planejamento básico, você pode vir tranquilamente respeitando os limites da natureza e os seus limites, é claro. Lembrando que é um passeio gratuito para toda a família. Gardênia Cavalcante, nós queremos voltar, mas agora com você também, Gardênia. Vem para a Cachoeira do Amor, paisagem maravilhosa dentro da cidade do Rio. Bom, Diogo, a Gardênia está na Itália passeando, mas tenho certeza que a gente pode combinar, inclusive também vou nessa trilha junto com vocês, vai ser um prazer imenso. A gente falando sobre o bem-estar da natureza, né? Você sentir essa vibe, essa energia boa através das plantas, esse contato é super importante. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, eu volto com mais, você fica junto comigo. Estamos
Estamos de volta ao vivo nas super tardes da Band. Já venho aqui falando com a Simone, com a Andy, que trabalham justamente com paisagismo, e recebendo também a doutora Cristiana, infectologista, falando sobre viroses. Tudo se combina, né? A gente fala de bem-estar de plantas, automaticamente de saúde, não é isso, doutora? Simone e Andy, existe um mito, estou aqui com uma árvore da felicidade ao meu lado, olha só que bacana. Existe um mito em relação a receber a árvore da felicidade, é isso? Sim, o próprio nome já diz, né? Árvore da felicidade. Então, o que é interessante? Ela pode ficar dentro de casa, ela se plantada no chão, ela chega até 5 metros de altura, então é interessante colocar dentro de casa, né? Nesse sentido, num vaso. Você, se ganhar uma mudinha pequena, depois, por favor, troque de vaso, troque, porque senão é igual você calçar 37 e te darem um sapato 35. A raiz vai crescendo e ela exige, então troquem de vaso, por favor, de acordo com o crescimento dela. Enfim, o que acontece? Ali, nesse vaso, tem duas espécies, árvore da felicidade, macho e fêmea. Olha! O ideal é plantar as duas juntas, as duas estarem juntinhas no mesmo vaso. Então, quando você ganhar, presta atenção se tem as duas. A macho, o caule é mais grosso e a folha é mais larga. Aqui, e a fêmea é o oposto, né? O caule é mais fininho, as folhas são mais assim, são menores. Tô vendo, sim. E o que o mito popular diz, né? Que ela traz fortuna. Olha, já vai ter um monte de gente comprando agora. Então, na dúvida, não tem problema, porque não faz maior, não faz maior na cara. Não, é isso mesmo. Então, você tem que ganhar ela, você tem que presentear. Então, se você chegar com um vaso, com as duas juntas e presentear, com certeza, se a pessoa entender um pouquinho, ela vai se sentir assim, vai ficar muito, muito feliz. É um bom presente. Exatamente. Inclusive, do meu lado, eu tenho cactos e alecrim. Para que exatamente são os benefícios? Antes de responder, por favor, eu quero fazer um convite para você aí do outro lado. Mande no nosso QR Code, que eu sei que tá assim, ó, cheio de pergunta, pipocando, a gente quer muito responder. Então mande sua dúvida pra gente, viu? Sempre muito bem-vinda. Cactos e alecrim, quais são os benefícios, Simone e Andy? Vou começar pelo alecrim, que é uma planta milenar, linda, e é uma planta que você pode usar em chás e nos alimentos, né? O chá de alecrim é maravilhoso também. E o que é bacana? Você tendo esse alecrim num vaso, você vai cortando os galinhos e ele vai brotando por muito tempo. Então é essa a ideia mesmo, e utilizando na alimentação e no chazinho, que é uma delícia. Aqui, Luísa, a planta que mais compõe, vamos dizer assim, seria o alecrim, porque ela faz bem para a alma e para o corpo. Olha, tá né? vendo, doutora? Falando disso, né? Do chá. Exatamente. Então, ela pode usar na culinária, como é de conhecimento de todos, né? Dizem as boas línguas, não vou falar de mais línguas, né? Que ela é usada, o chá dela faz bem para gripe, entendeu? Não vai fazer mal, né? Então, faz bem para gripe. É para o estresse também, ela é boa. E também, assim, tem pessoas que cortam um galinho e põem embaixo do travesseiro, porque aí o sono fica assim, um sono mais tranquilo. Porque ela tem um aroma, o Exatamente. alecrim tem um aroma muito então, forte, aquele né? aroma te traz uma tranquilidade, uma paz. Sem contar que tem pessoas que usam para banho, os cosméticos, a indústria já usa para fazer sabonete, shampoo, enfim, ela é bem ampla. Sim. Assim como o eucalipto também, né, para banho. E os cactos, quais são os benefícios dos cactos, além da decoração? Acho que o mais importante do cacto é que ele tem uma infinidade de espécies. São muitos cactos. É verdade, então, que dão flores, né, Andy? Flores, e você pode criar um ambiente rico de cactos, que são lindos, né? Pouca água. A gente até dá essa dica. Não molhe demais o seu cacto. Pouquinha água, ele não gosta. Sim. Mas isso serve para todos os cactos ou cada espécie? E, por exemplo, uma vez na semana, geralmente você molha... Uma vez na semana, nos dias mais quentes, assim, no máximo 2, pouquinha água. Ele não gosta de muita... Porque ele guarda água dentro da própria planta, né? Então, ele não precisa de muita água. Então, você pode viajar e deixar por uma semana, 10 dias, sem problema. Ela vai sobreviver. Sim. E fora que ele é lindo, né? Dizem que ele realmente capta energia negativa. Assim como a espada de São Jorge também tem muito essa função, né? E a gente tem uma pergunta, qual planta pode ter no banheiro, por exemplo? Uma boa pergunta, né? Bambu da a gente nunca sorte. pensa. Hoje é o da moda. É verdade, é o bambu da da moda, sorte. Andy. Mas é lindo. Também você deixa num vaso de vidro com um pouquinho de água, ele vai ficar lá
muito tempo. Sim. E é lindo e traz sorte, né? Verdade. E assim, tem plantas também que se você tem o seu banheiro, qualquer ambiente dentro de casa, por exemplo, o lírio da paz, dizem que até dentro do quarto, né, que geralmente sempre falar, não é bom ter planta dentro de casa, Então, né? era a próxima pergunta, inclusive, Então, qual me era a adiantei. planta que pode colocar no quarto que mandaram pra gente? Então eu falo assim, o lírio da paz, porque o lírio da paz tem o médio, pequeno, médio e grande. Vamos ser assim, práticas, né? Pequeno, médio, grande. O médio, ele até assim tem um aroma gostoso. Então, se você tiver um lírio da paz, o pequeno, e deixar no seu quarto, não vai fazer mal. Muito pelo contrário, porque ele, né, a poluição, bactérias, no caso, ele absorve, né, e purifica o ar. Então, é uma planta muito interessante que você pode chegar e pode deixar. Que bacana. E o cacto, só um minuto que eu quero falar uma coisa importante do cacto. Ele é uma planta, até ele, você vê o aspecto, ele é rígido, ele é forte, né? E dizem, né, um mito popular, que quando você presenteia alguém com ele, essa pessoa, de repente, não está muito bem, não está passando por um momento na vida, assim, muito bem, então você dá, que é, assim, uma simbologia de força. Bacana. Para você ficar forte, para você seguir em frente. Ótima dica, entendeu? inclusive. Então, quando você ganhar um cacto, você fala, cacto, obrigado. Agradece. Isso, é pra força. Muito obrigada, Simone e Andy. A gente vem chegando no finalzinho do nosso programa. Doutora, aquelas considerações finais, numa época em que a virose está pegando, como é que a pessoa pode se cuidar? Se eu puder dar algumas dicas rápidas, hidrate-se bem, alimente-se bem e vacine-se. Sim, vacine-se é importante, inclusive. Então, se você tem alguém em casa, por exemplo, está gripado, use máscara, né? Se puder ficar distante de quem você gosta, né, para não causar mal para ninguém, fique isolado de máscara e se cuide, né, para evitar sair, né, trabalhar, se tiver porque virose gripado. realmente transmite muito fácil, né? Então, se você estiver bem, né, doutora? perto de pessoas, vai passar para todo mundo. Sim. Sempre hidratando bem, se alimentando bem, praticando exercícios físicos, né? Hoje em dia a medicina do estilo de vida é a medicina que mais evolui, né? Que a gente sabe que parece dito popular, mas na verdade não é verdade, né? Dormir bem, comer bem, se estressar pouco, evitar álcool, tabagismo, isso tudo vai te deixar mais forte, com um sistema imunológico mais capaz de se defender dessas viroses, porque elas não vão embora. Os vírus estão aí, infelizmente eles vieram para ficar. Perfeito. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada, Simone e Andy. Obrigada por isso. Obrigada por terem vindo, dividirem tanta coisa rica com a gente. Nosso programa é assim, trazendo muito bem-estar. Obrigada por quem participou também no nosso WhatsApp. Você que está aí participando sempre com a gente das Super Tardes da Band. É muito bom te ter por aqui. A gente fala sobre bem-estar. Essa semana ainda é recheada de pautas. Hoje o nosso estúdio recheado de plantas com energia boa, diferente. Olha que bacana, linda a decoração. Inclusive Simone e Andy trouxeram aqui pra gente, cheio de energia positiva, que é desse jeito que a gente quer encerrar o nosso programa na sua companhia, viu? Muito obrigada por ter vindo, por ter assistido a gente aqui no YouTube. Você fica agora com Kátia Fonseca no Melhor da Tarde. E amanhã, você já sabe, tô mais por aqui, nessa mesma hora. Beijo! Ninguém vai sentir frio no Festival de Inverno do Rio. Ninguém vai sentir frio no festival. Sejam muito bem-vindos ao Melhor da Tarde.